Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Nelson Adler e vim aqui rapidamente fazer uma revisão referente à primeira avaliação das turmas do convênio do Colégio Ideal. Então, nesse caso aqui, o nosso conteúdo está totalmente ligado ao material poliedro, principalmente o primeiro, segundo capítulo desse material. Então a gente vai fazer assim, dentro dessa revisão que é bem rápida, eu vou apenas abordar alguns pontos básicos, essenciais, referentes, por exemplo, à origem da sociologia, Augusto Comte, né, que é a primeira parte, que é do primeiro capítulo, e logo depois o tema cultura, né, os diversos conceitos de cultura que também podem cair, beleza? Então vamos lá, gente, começando então o primeiro capítulo, Sociologia, uma ciência da sociedade. A sociologia é uma ciência em que ela visa um propósito, estudar o meio, a coletividade. Não as pessoas de forma individual, mas sim coletiva. Para a sociologia, nós somos resultado de um meio. Então, você está num meio racista, você está num meio homofóbico, você está num meio, por exemplo, machista, a chance de você reproduzir esses comportamentos ou esse padrão é muito grande. Certo? Então você pode ser uma mulher machista, por estar o que no meio machista, tá entendendo? Tá? Então tu vai verificar que os modelos são muito ligados a um determinado modo, padrão. Então a gente é resultado de um meio social. A sociologia avalia muito esse tipo de coisa. Tá? Então o primeiro capítulo fala sobre isso, fala sobre a sociologia como uma ciência, né, que começa, na verdade, a partir de um modelo das ciências exatas. Quando a sociologia ela foi criada, ela era chamada de física social. E a física social, ela vai pegar, por exemplo, métodos das ciências exatas, daí o nome física social, e também das ciências biológicas, das ciências naturais. Porque pode dizer assim, mas Nelson, qual é o propósito quando foi criada a física social pelo filósofo francês Augusto Comte? Qual é a ideia central? O que ela buscava, na verdade, dentro dessa ideia lá no século XIX? É entender, na verdade, que é uma ciência que buscava explicar as coisas, dar solução, dar soluções a problemas sociais, a modelos sociais. Então, essas soluções elas deveriam vir através de métodos, por exemplo, das ciências naturais, tá? Das ciências biológicas, no caso, das próprias ciências exatas. Não existia as ciências humanas, não existia o método, tá? Você não tinha isso. Então a sociologia, quando foi criada no século XIX pelo Augusto Comte, ela tinha um propósito de encontrar soluções e esses propósitos, essas soluções deveriam vir através do método das ciências naturais, das ciências biológicas, das ciências exatas. A gente fala assim, mas por que, Nelson? Porque na época não existia ciências humanas. Tá? Então as explicações eram muito ligadas assim, tinha muito esse aspecto. Tanto isso é verdade que praticamente todos os modelos que o Augusto Comte criou na época tinham uma relação ou com as ciências exatas ou com as ciências biológicas. Por exemplo, pegar o caso da lei dos três estágios ou estados, que é na verdade uma tese que o Augusto Comte criou para explicar o desenvolvimento da sociedade, a ideia de que a sociedade vai passando por fases, né? Esse modelo ele vai pegar o que? Do darwinismo. O darwinismo, né? A tese do naturalista inglês Charles Darwin, que fala sobre a ideia da evolução no reino animal, digamos assim. Então ele pega essas ideias do Darwin, que estava muito ligado à natureza, e leva para a sociedade. Porque a ideia da sociologia, e quase de tudo ligado à sociologia, né, como, por exemplo, o positivismo, estava ligado muito a essa questão de que, olha, eu devo encontrar soluções para a sociedade usando os mesmos métodos que as ciências naturais também usam. Pronto. Ou as ciências exatas. É nesse sentido. Então tu vai verificar que, por exemplo, a lei dos três estágios, que é uma tese do Augusto Comte, passa de uma ideia evolucionista, né? Mas é um evolucionismo social, né?
a sociedade humana vai passando por fases. A primeira, a teológica, tudo sendo explicada pela religião, pela mitologia. A segunda, a metafísica, existe na verdade um período de transição entre você tem religião e filosofia, o Renascimento se enquadraria nisso. E o estágio que é chamado de positivo, que é o estágio onde as coisas vão sendo explicadas, analisadas, através principalmente da ciência. Então tinha muito sentido. Então a física social, que vai se tornar posteriormente a sociologia, ela vai ter um aspecto de caráter puramente ao método das ciências exatas e das ciências naturais. Tá? A lei dos três estágios é uma ideia de evolução, uma espécie de evolucionismo social. A sociedade vai passando por fase nesse sentido. Então tu vai perceber que as ideias do Conte estavam muito ligadas principalmente a esses modelos, a esses processos e a esses métodos. Claro, a gente tem que entender que antes de tudo isso, você tinha, por exemplo, no Renascimento, as ideias filosóficas antropocêntricas. Né? Quando você verifica o caso do Renascimento, que não está ligado somente a obras de arte, não é somente pintura, arquitetura, mas era literatura, né? Você vai encontrar, por exemplo, Dante Alighieri, a Divina Comédia, ou Romeu e Julieta, obra do William Shakespeare, que fala sobre uma quebra de paradigma, né? Que é o caso, por exemplo, de amantes que querem ficar juntos porque se gostam, né? Porque se amam, que era uma coisa estranha na época, porque os casamentos, os relacionamentos eram acordos, eram contratos entre famílias. Então você tem uma quebra de paradigma, você quebrar um modelo tradicional conservador. Quer dizer, você tem uma mudança de comportamento. E é essa mudança de comportamento que a sociologia, chamada de física social, vai explicar, ou vai tentar explicar. E nesse sentido, então, além de todos os processos, o Augusto Conte então fala sobre o positivismo. O positivismo é uma doutrina filosófica, científica e política também, tá? Que tenta, na verdade, encontrar uma solução para a sociedade. Se é mais ou menos assim, o positivismo, tá? Ele era uma espécie de contraponto ao socialismo, ele tinha uma ideia mais conservadora, tá? Porque o Augusto Conte, que é o criador do positivismo, é muito nessa linha, né? Era contra revoluções, o positivismo não é a favor de revoluções sociais, é a favor de revoluções que a gente pode chamar aqui revoluções tecnológicas, revoluções que têm a ver muito com a ciência, mas não de caráter social. Então é um perfil conservador do positivismo. Né? O Augusto Conte destacava muito isso. Tanto é que aqui no Brasil, quem vai adotar o positivismo são os militares. Insatisfeitos com a monarquia, que eles achavam um regime político atrasado, né? Insatisfeito com a economia brasileira, ainda baseada no século XIX, com a mão de obra escrava, algo desumano, tá? E atrasado. Então eles buscaram uma coisa nova, diferente. Então o positivismo vai servir como essa luva perfeita à mão dos militares aqui. Tanto na questão política, porque o positivismo fala da ideia da república, a ideia de que o Estado deve ser republicano, lei os três poderes, a ideia, por exemplo, do Estado laico. Então isso era uma coisa que os militares focavam muito. E, por outro lado, tinha a questão que a gente pode chamar aqui da economia, que era focado na industrialização. Tanto é que o lema do positivismo, né, era que aqui no Brasil vai ser destacado muito pela ideia de ordem e progresso. Né? Ordem, um Estado forte, autoritário, progresso, tecnologia e industrialização. Tá? Então estava focado muito nesse aspecto. Então falar do positivismo aqui no Brasil, ele vai ter uma tendência mais autoritária, mais conservadora, né, de caráter republicano e Estado laico. Tá? É um pouco diferente do que aconteceu na Europa. Por exemplo, na Inglaterra, tu vai perceber que o positivismo ele vai ter uma tendência muito ligada ao darwinismo social, a uma ideia preconceituosa, uma ideia etnocêntrica. Né? O que é o etnocentrismo? Na verdade, é uma ideia ligada ao racismo, a um discurso basicamente preconceituoso de entender que os brancos, europeus, caucasianos seriam melhores, mais evoluídos do que os negros, africanos, do que os orientais, e assim vai. Quer dizer, o darwinismo social ele teve um casamento perfeito com o positivismo, por exemplo, na Inglaterra. Então tu vai pegar pessoas como Herbert Spencer, que era um teórico social da época, que tinham teses eminentemente racistas e preconceituosas, que o nome
disso é darwinismo social. O darwinismo ou evolucionismo social parte de uma ideia do etnocentrismo, quer dizer, que é o preconceito, a discriminação, é uma espécie de racismo científico, é essa a ideia. É essa a ideia. Né? Quando, na verdade, se a gente avaliar com calma, nós temos hoje o que é denominado de relativismo cultural, né? Que é uma ideia de tolerância e respeito. Está muito nesse aspecto. Então a primeira parte, gente, na nossa prova está ligado a essa situação. A segunda parte do nosso conteúdo tem a ver com a cultura. O título é Sociologia da Cultura. Tá? E cultura basicamente é o quê? É a vida total de um povo. Cultura basicamente é o que difere nós dos outros animais. Seria basicamente isso. Os outros animais se caracterizam muito pelo seu instinto, né, muito mais apurado, né, pela sua audição, pela sua visão. O corpo dos outros animais são muito mais desenvolvidos do que o nosso. A gente é uma porcariazinha de bicho, né, que tem um corpo muito frágil, que não tem lá uma audição, uma visão tão boa. Né. Há 2 milhões de anos atrás, quando o ser humano surgiu na África, nossos antepassados eram uma porcariazinha de nada, um animalzinho pequenino, com uma cabeça pequenina, e que só poderia viver em bando, porque sozinho seria provavelmente liquidado por um predador. Então esse animalzinho, essa porcariazinha, se tornou o que? Um ser que conseguiu dominar o mundo hoje. É mais nesse sentido. Quer dizer, os sapiens, né, conseguiu essa coisa incrível. Como é que um animalzinho tão insignificante conseguiu, por exemplo, dominar tecnologias, conseguiu direcionar, modificar a natureza e também ferrar com a natureza, tá? Como foi o caso da gente. Como é que um animalzinho tão insignificante conseguiu fazer tantas coisas? Então isso tem a ver com o quê? Com a cultura. A cultura possibilitou isso. A gente domesticou o fogo. A domesticação do fogo vai fazer com que, na verdade, a gente comece a cozinhar. Cozinhar comida é uma coisa do ser humano, só o ser humano sabe fazer isso. Tá? Então a gente conseguiu, na verdade, ter essas habilidades, esses processos. Você vai ter a ideia da subjetividade, que é uma característica da cultura. Né? A subjetividade, o simbolismo, é uma coisa típica da cultura. O ser humano tem essa característica, que é o modelo simbólico. Tá? E aí o homem vai começar a criar regras e normas. Por exemplo, se falar de regras e normas, coisas proibidas. O tabu. Agora, Nelson, o que é um tabu? O tabu é uma proibição. Né? É uma coisa que é censurável. Esse tabu pode se alimentar, por exemplo, o caso de algumas sociedades que não podem comer, por exemplo, os judeus que não podem comer carne de porco, assim como os muçulmanos. Tá? Então tem muito isso. Então vocês têm tabus que eles podem se alimentar, o tabu ele pode ser sexual. Tá? Então você vai verificar que tabu são regras, normas, que na verdade é uma característica cultural. Né? Parte muito disso. E aí tu vai perceber que numa cultura, se eu faço parte de uma cultura, eu entendo que a minha cultura é melhor. Aí o nome que se dá para isso é etnocentrismo. Se eu estou falando que eu começo a respeitar a cultura do outro, o nome que se dá para isso é relativismo cultural. E aí você vai ter a ideia, por exemplo, da mitologia, que é um tipo de cultura que vai explicar a origem das coisas. Os mitos, eles vêm com esse propósito, explicar a origem da coisa. E pode perceber, o mito está muito ligado à própria sociedade. Porque se você tem uma mitologia, se tem um mito do primeiro homem, da primeira mulher, onde você tem um deus autoritário, e ele tem a figura, muitas vezes, de um homem, a ideia, por exemplo, de uma tendência masculina, isso tem a ver muito com a cultura ou com o ambiente em que foi criado essa mitologia. Tá? Então você vai perceber que a mitologia é resultado de um meio, né? E não o contrário. Então parte muito disso. E dentro da cultura você vai encontrar o quê? A ideia da universalidade, que é a ideia de que hoje as culturas estão cada vez mais entrando em contato. O nome é universalidade. Você vai ter a subcultura, que são culturas pequenas, né, com hábitos diferentes, que têm hábitos diferentes do restante de uma cultura maior. As tribos urbanas partem disso, mas entender que a subcultura necessariamente ela tem hábitos diferentes, mas elas podem criticar ou não uma cultura, tá? Mas em geral subcultura é apenas grupos diferentes, tá? Tu tem, por exemplo, a cultura popular, que é na verdade muito ligada a uma cultura oral, ligada ao campo, ao espaço rural. Existe a cultura popular urbana, que é chamado justamente de cultura periférica, o funk, o rap, o grafite, são formas de culturas populares, né? Só que elas estão muito ligadas ao espaço urbano e frequentemente são marginalizadas.
Tá? A contracultura, que são grupos urbanos que batem de frente, não aceitam uma cultura maior, eles são mais politizados, eles são mais engajados. Né? Então tu vai ver que uma contracultura, os movimentos sociais se enquadram perfeitamente nisso, tá? Na ideia do combate, de combater. Tá? Outra coisa, assimilação, os grupos que assimilam hábitos de outras culturas, esse é um processo natural, a globalização está aí para isso, assimilando culturas e hábitos de outras culturas. E cultura acumulativa são as culturas que vão acumulando hábitos também, costumes de outras culturas, é um processo natural, a ideia do acúmulo de conhecimento. Então está muito ligado a isso. E entender que cultura ela pode ser material, tá? Com objetos que podem ser produzidos, e culturas imateriais, que são regras, normas, comportamentos, tabus, ritos que existem numa sociedade. Então está muito ligado a esse processo. Tá? Sabendo que existe os elementos da cultura, né? Os traços culturais, os elementos mais simples de uma cultura, complexo cultural, um conjunto de traços culturais, área cultural, um espaço local onde se manifestam complexos culturais, né? E o padrão cultural, que são hábitos, costumes daquela cultura. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. A nossa revisão está direcionada a esse processo. Espero ter ajudado vocês nessa ideia aqui. Né? Tem uma revisão rápida, simples, né? Mas é um direcionamento para o que exatamente vai cair na nossa prova. Tá bom? Pessoal, um abraço a todos, até a próxima e até mais. Tchau, gente. Até mais.